Boa noite a todos, vamos começar. Estamos aí com 38 pessoas no chat. Meu nome é Heitor, eu sou médico, cirurgião geral do trauma, atuo no HC UFO, e a gente está começando hoje o nosso programa de extensão, que nós estávamos já planejando há alguns meses. Na verdade, é a segunda vez que a gente faz um projeto de capacitação em trauma pediátrico. O último foi há alguns anos, e agora de uma forma bem maior, na forma de um programa de extensão, bastante ousado, em que a gente pretende expandir a capacitação a todos os níveis, em todas as pessoas que de alguma maneira estão envolvidas no atendimento, no cuidado, e na prevenção do trauma pediátrico. Então, desde a população, as pessoas leigas, familiares, escolas, é, o atendimento pré-hospitalar, então as equipes de pré-hospitalar, as equipes de atendimento de pronto-socorro, todas as categorias profissionais que de alguma forma estão envolvidas nesse cuidado, na entrada desse paciente no pronto-socorro, no seu segmento, no centro cirúrgico, UTI, até a alta e reabilitação. Tá? Então, a ideia nossa é tentar abraçar todo esse processo, essa linha de cuidado do atendimento da criança traumatizada. Tá? Então, é bastante ousado o nosso plano. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, em especial, a doutora Gabriela, por ter aceitado esse desafio de encabeçar esse programa. A Liga de Urgência e Emergência, LUTEM, é, e ao doutor Adriano e a doutora Vitória, da cirurgia pediátrica, que também estão conosco aí, nos apoiando nesse programa. Eu vou apresentar a doutora Gabriela, muitos já a conhecem. Ela é médica emergencista, docente da UFO, supervisora do programa de residência médica em medicina de emergência, que iniciou esse ano no nosso serviço. E hoje ela vai dar o pontapé inicial nesse programa, fazendo a introdução do programa para vocês e do atendimento inicial à criança vítima de trauma. Vou passar a palavra então para a doutora Gabriela. Escutam? Certo, então vamos começar. A ideia é a gente apresentar, então, o programa de extensão, como a gente pensou, as etapas, e logo em seguida falar um pouco desse atendimento inicial. Como o Heitor falou, a ideia é bastante ousada, assim, envolve 3 etapas, e vem justamente da gente perceber no dia a dia a necessidade é, de capacitar melhor esses profissionais e de prevenir, de fato, é, os acidentes às crianças.
Então, foi pensado em 3 etapas. A primeira etapa é essa que a gente está iniciando hoje, com o ciclo de aulas teóricas. Vão ser 6 aulas no total. Cada aula com intervalo de 15 em 15 dias, online, aqui no Teams. As aulas vão ficar gravadas para quem não conseguir assistir ao vivo. E no final de cada aula, a gente vai disponibilizar um questionário que precisa ser respondido para registro de presença e depois confecção do certificado. A segunda etapa, ela está previsto um treinamento prático a ser feito lá no Centro de Ensino Baseado em Simulação, no 8F, que a gente vai tentar trabalhar com caso clínico e algumas estações de habilidades, o que foi discutido em aula. A data vai ser programada depois do término da parte teórica. A terceira etapa está previsto a criação de 2 grupos de trabalho, um grupo composto principalmente pelos profissionais e os residentes que estão diretamente relacionados à assistência desses pacientes, para a gente revisar o fluxo de atendimento do trauma pediátrico e o protocolo assistencial que a gente tem hoje no nosso hospital. O segundo grupo será composto pelos acadêmicos da área da saúde que estiver participando daquele projeto, pensando em um contato direto com a comunidade, em desenvolver campanhas de prevenção de acidente. Certo. Então, a aula de hoje é a nossa primeira aula de um conjunto de 6 aulas. Vamos abordar a introdução ao trauma pediátrico e a avaliação inicial. Quando a gente fala de trauma pediátrico, a gente vem cheio de desafios e medos, assim, geralmente na sala vermelha, quando a gente fica sabendo que vai chegar uma criança, todo mundo já fica um pouquinho com o pé atrás. E isso é natural, porque a criança traz, de fato, várias especificidades. A primeira delas é que a criança dificilmente ela vai ter uma boa relação com a gente inicialmente, né? Então, ela vai ficar assustada, ela vai chorar. Dependendo da idade da criança, ela não vai nem conseguir se comunicar com a gente. Então, esse já é o primeiro empecilho, assim, a gente não consegue estabelecer uma boa relação com a criança, que muitas vezes nem entende o que aconteceu, passou por um susto de algum acidente, está ali no hospital, num ambiente estranho, com pessoas estranhas. Então, esse já é o nosso primeiro desafio. O segundo desafio é lidar com os familiares. Então, a criança, ela sempre vai ter alguém com ela. Seja os pais, cuidadores, alguém da família, e isso traz uma carga de estresse para toda a equipe muito grande. Então, enquanto a gente está cuidando de uma criança grave, instável, a gente sabe que a família está lá fora, querendo informação, ansiosa, e isso traz para a gente uma certa aflição. E alguns profissionais de saúde também se identificam muito com essa situação e se sentem muito sensibilizados por estar lidando com criança. Então, também tem essa questão mais psicoemocional aí. E tem desafios nos termos práticos, assim, de logística. Então, pensando na sala vermelha da UFO, a nossa estrutura ela é preparada inicialmente para um atendimento adulto. Então, os nossos dispositivos, eles são para um paciente adulto. O oxímetro é grande, o manguito de pressão é grande, toda a estrutura inicial foi pensada, está organizada para um paciente adulto, que é a maior parte dos pacientes que a gente tem, mas a gente tem disponível os materiais para atender uma criança. Então, se a gente sabe que essa criança vai chegar, a gente tem que tentar se preparar com antecedência, né? Organizar os nossos materiais, organizar os nossos dispositivos, para que a gente garanta a melhor assistência a esse paciente. Mas mesmo que a gente tenha os dispositivos adequados, o próprio tamanho da criança é uma dificuldade. Então, para a gente colocar o oxímetro é muito pequeno, é muito sensível. Se a gente não fixar adequadamente, ele sai, a gente perde a curva, perde a monitorização. Então, são vários detalhes, várias minúcias que a criança demanda da gente. Aí a gente teve toda essa dificuldade para colocar os dispositivos, colocamos, a gente conseguiu monitorizar a criança, a gente olha para o monitor e tá esses sinais vitais. E aí a equipe fica toda se olhando, do tipo, olha, se fosse um adulto,
estaria chocado, tá muito taquicárdico, tá hipotenso, mas e para uma criança, com esses sinais vitais estão normais ou não? E aí esse é outro desafio da criança. Então, cada faixa etária vai ter um valor de sinal vital que é adequado, que é o esperado. E para quem não está habituado a lidar com isso todos os dias, isso pode assustar inicialmente, né? Trazer um desafio maior. A gente tem várias tabelas que padronizam, né, o que seriam os sinais vitais para cada faixa etária. A minha ideia não é que a gente decore isso, né, mas a gente precisa ter de fácil acesso para a gente consultar diante da criança que chega, justamente pensando que cada um vai ter um valor de referência específico. Então, tanto a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória normal da criança, ela é maior do que a do adulto, e quanto menor é essa criança, maior ainda serão valores aceitáveis. Então, um neonato, o bebê recém-nascido, ele pode ter uma frequência de 200 e pode estar ok para ele, enquanto no adulto isso seria já uma taquiarritmia grave, né? Então, ter esses valores de referência de fácil acesso é muito importante para a gente conseguir olhar o monitor e ter dados para a gente conduzir esse paciente. Outra informação importante sobre sinais vitais é que a pressão, que no adulto a gente olha muito a pressão arterial média, a PAM, na criança, nosso olhar vai ser para a pressão arterial sistólica, é através dela que a gente vai guiar para a gente considerar hipotensão, avaliar choque. Então, esse é outro diferencial que a gente vai ter. Para a pressão sistólica, a gente tem essa formulinha de 70 mais 2 vezes a idade, que vai dar para a gente uma pressão sistólica média que seria adequada. A gente também pode usar isso na beira do leito para interpretar os sinais que a gente está encontrando. Outro desafio é a anatomia, né? Então, a criança, quanto menorzinha, menor são as estruturas. Então, para funcionar a criança, geralmente traz um desafio maior, mesmo para as pessoas mais experientes, e mesmo para quem está no dia a dia lidando, né, com as crianças. E às vezes é super difícil funcionar o acesso, e quando a gente funciona o acesso, os nossos materiais parecem tão gigantescos, uma seringa de 20 perto de um bebê recém-nascido de 2,5 kg, 3,5 kg, é gigantesco. E aí a prescrição parece uma coisa assim absurda, 0,003. E aí como que a gente vai colocar isso na seringa? Então, isso também traz dificuldades práticas e riscos, né, para a criança. A gente tem que ter bastante cuidado para não administrar medicações em dose inadequada, porque uma vírgula ali na casa errada pode ser suficiente para trazer um prejuízo importante. Então, falando aí de administração de medicações propriamente ditas, às vezes usar a seringuinha de insulina, que vai ser graduadinha ali nas unidades, a gente vai conseguir fazer isso de forma mais fácil do que usar uma seringa grande, igual a gente usa para o adulto. Certo, e aí a gente conseguiu funcionar a veia e a gente avaliou o paciente, decidiu que precisa entubar. E aí vem outro desafio, que é o tamanho dos materiais para essa criança. Tem lâmina de laringo curva, tem lâmina de laringo reto, a gente não sabe qual que vai usar, qual o tamanho de lâmina, começa no 0 e vai subindo. A gente tem 3 tamanhos de ambu, será que é uma criança maiorzinha, eu já posso usar o ambu adulto? Até quando eu vou usar o pediátrico? Tem o tubo com cuff, sem cuff, e aí? Então, são muitas variáveis que colocam a gente em dúvida quando a gente está lidando com criança e vai deixando a gente inseguro e preocupado, né? Outra coisa é o cálculo propriamente dito das doses das medicações. Então, a gente tem desafios aí para monitorizar esse paciente, para interpretar os sinais vitais que a gente encontra,
para funcionar o acesso, para escolher os dispositivos e depois para calcular propriamente dita as medicações que a gente vai, porventura, usar. O peso, geralmente de forma mais prática, a gente vai conseguir com algum familiar, né? Então, se tiver os pais, um cuidador, alguém presente, a gente vai perguntar. Geralmente, crianças menorzinhas, os pais sabem informar, mas à medida que a criança vai crescendo, ele perde aquele acompanhamento certinho com o pediatra, e às vezes isso fica mais difícil. A gente também tem uma formulazinha para tentar estimar aí um peso médio entre as crianças, que seria esperado para cada idade, que é essa que está na tela. Então, o peso estimado seria duas vezes a idade mais 10. Lembrar que isso aqui é uma média, então a gente vai ter crianças que são constitucionalmente mais gordinhas ou mais magrinhas, isso vai ter uma variação, mas a gente precisa ter um peso de partida para a gente começar a manejar esse paciente. Então, ou a gente pergunta, ou a gente estima. Minha sugestão é que seja através da fórmula, porque a gente já é muito ruim em estimar peso no olhômetro para adulto. Para criança, isso fica ainda pior. Ou outra alternativa é a gente estimar o peso através da fita. Essa fita que vocês estão vendo aí, posicionada do lado dessa criancinha, é uma fita de Breslow. Ela foi criada justamente pensando em reduzir esses desafios cognitivos que a gente tem quando a gente está cuidando de uma criança. Então, a ideia é a gente colocar a fita esticada do lado da criança e compatível à estatura que a criança está apresentando, ela vai sinalizar para a gente uma referência de peso. E a fita coloca para esse peso quais seriam os dispositivos para a gente usar e é um cálculo de drogas que são mais utilizadas numa situação de emergência. Então, essa é a fita de Breslow. Na nossa sala vermelha do HC, a gente tem essa fita, que é uma adaptação da fita de Breslow, mas funciona com a mesma lógica. Então, a ideia é que a gente posicione ao lado do paciente, aonde o pezinho do paciente marcar, a gente vai medir a estatura e definir o peso estimado. Se a gente já tiver o peso do paciente, a gente já pode ir direto na coluna do peso dele. E aí, observem que em cima ele coloca os dispositivos, então tamanho de lâmina, tamanho de tubo, de máscara laríngea, tudo para tentar facilitar o nosso atendimento. E embaixo ele coloca o cálculo tanto em miligramas quanto em ml para aquele paciente e nas drogas que seriam usadas ali numa situação de emergência, né? Então, principalmente droga vasoativa e drogas de sequência rápida. Isso facilita muito, porque a gente não precisa ficar preocupado em decorar esses valores, em fazer conta na hora que a gente está atendendo o paciente, porque já é uma situação de muito estresse. Às vezes, dependendo do caso, a gente precisa de tomar condutas muito rápidas. E se a gente ainda depender da matemática e correr o risco da conta estar errada, isso pode afetar o nosso paciente. Então, a fita auxilia muito. Outra alternativa é utilizar, seja aplicativos ou essa planilha do Excel. Essa planilha do Excel, ela está disponível para vocês através desse QR Code. Ela foi criada pela Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência. E a ideia é justamente facilitar a vida de quem precisa atender crianças em situações de emergência. Então, a gente coloca o peso da criança e automaticamente ela vai calcular a dose de uma série de medicações que poderiam ser necessárias em situações de emergência, facilitando que a gente identifique a droga que a gente quer usar e já tendo ali a dose prescrita, a dose sinalizada em ml. Além da planilha do Excel, que é outra alternativa, tem vários aplicativos aí que a gente pode baixar no celular e ter na palma da mão. O que eu tenho baixado é esse PEDREF, ele é um aplicativo gratuito. Novamente, a gente seleciona o peso da criança e ele vai abrir uma tela com todas essas categorias aí.
E aí você clicando em sinal vital, ou em equipamentos, ou em medicações de sequência rápida, medicações de crise convulsiva, enfim, seja o que for, ele vai trazer as especificações para aquele peso. Então, facilita muito a nossa vida e deixa para a gente gastar o nosso esforço mental, o nosso pensamento em outras coisas mais importantes, que é, de fato, avaliar aquele paciente, fazer hipóteses diagnósticas e fazer a tomada de decisão de como a gente vai tratar. Certo. Falei aí que são vários os desafios, mas então por que que a gente precisa tanto falar sobre isso, né? Se parece tão difícil, por que que a gente só não deixa para lá? Justamente porque a incidência e a mortalidade do trauma pediátrico é muitíssimo elevada. A morte por trauma é a principal causa de óbito entre pessoas de 1 a 14 anos. Então, o que mais mata crianças e adolescentes é o trauma, e a gente precisa estar preparado para atender e tentar evitar as mortes evitáveis. No Brasil, um dado de 2019, a gente teve mais de 200 mil internações por causas relacionadas a traumas, e isso não contabiliza aquelas pessoas que precisaram passar por um atendimento, mas não precisaram ficar internadas, né? 80% desses casos, eles poderiam ser evitados com medidas de prevenção. Então, se a gente pensar aí no afogamento, nas queimaduras, nos próprios acidentes automobilísticos, a gente tem estratégias para tentar prevenir e reduzir o risco, né? Que é justamente por isso que a gente pensou lá na terceira etapa, a gente fazer campanhas de prevenção para tentar atuar nesse ponto, né? Para que o paciente nem chegue para a gente no hospital. Certo, além disso, é muito importante a gente falar sobre trauma, porque ele traz muitas repercussões, tanto no momento ali que está acontecendo, quanto a longo prazo. Então, vai gerar um grande impacto na dinâmica familiar, então essa criança, ela vai precisar passar por atendimento, dependendo da situação, ela vai precisar ficar internada, e isso provavelmente vai ser necessário que os pais não compareçam aos seus empregos para estar no hospital cuidando dessa criança, né? Então, isso afeta a forma como a família está se organizando. Além disso, a criança ela está num momento de pleno desenvolvimento e crescimento. Se ela precisa ficar hospitalizada, se ela não consegue ir para a escola, se ela não consegue socializar com outras pessoas, se ela tem alguma restrição motora, propriamente dito, isso vai afetar a forma como ela se desenvolve. Então, dependendo da gravidade da lesão e do tempo necessário para o tratamento, isso vai trazer repercussões a longo prazo. Além disso, nessa faixa etária, existe ainda mais o risco de a gente aumentar câncer a longo prazo quando a gente expõe essa criança à radiação ionizante. Então, pensar numa criança que tem um politrauma, ou mesmo uma queda e faz um TCE, ela precisa fazer uma TC ou séries de TC. Isso vai trazer um risco para ela que ela vai carregar por toda a vida. Então, sempre que possível, a gente vai evitar expor essa paciente à radiação, a exames de imagem desnecessários. Mas é claro que se a gente precisar do exame para definir diagnóstico, para definir conduta, a gente vai fazer, porque o benefício é maior que esse risco, né? Os mecanismos relacionados ao trauma pediátrico, eles são variados. Os mais frequentes estão relacionados à queda, seja a queda do próprio plano ou queda de algum plano elevado. Os acidentes automobilísticos, e aí a gente lembra das normas de segurança, né, das cadeirinhas, de tudo isso. E a gente também tem um número de traumas relacionado à violência doméstica e aos maus tratos, que é outra coisa que a gente não pode deixar de mencionar, nem de lembrar durante os nossos atendimentos. A principal causa de morte relacionada ao trauma pediátrico é por falha de oxigenação e ventilação. Isso é diferente do trauma adulto, que geralmente morre de choque. Aqui a principal causa vai ser respiratória.
Por isso que, nesses pacientes, a avaliação começar a sistematizar direitinho. O A e o B vai ser tão importante. A gente vai falar mais para frente de características anatômicas que tornam isso muito mais importante para a gente na prática clínica. E, por último, é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente tem estudos mostrando que quanto mais a gente treina, que quanto mais a gente capacita, que quanto mais a gente estrutura os nossos atendimentos e os nossos serviços para atender essa população específica, a gente reduz tempo de resposta, a gente melhora a qualidade da assistência e a gente reduz desfecho negativo, que é o que a gente espera. Certo? Então, a mensagem principal talvez seja essa, de que criança não é um adulto pequeno. Então, a gente não pode usar os nossos conhecimentos para adulto e simplesmente tentar adaptar, fazer ali um meio termo e colocar ele na prática para a criança. Justamente porque a criança ela vai ter várias características, tanto anatômicas quanto fisiológicas, que diferenciam a forma como ela é afetada pelo trauma e a forma como ela responde ao trauma. Então, a gente vai passar agora por algumas características que são importantes da gente pensar. A primeira coisa é sobre a proporção entre a cabeça e o corpo da criança e o tamanho da região occipital. Então, criança geralmente tem um cabeção e um corpinho pequeno. À medida que a gente vai crescendo, essa proporção vai alterando de modo que o nosso corpo fica maior que a nossa cabeça, né? Proporcionalmente. Justamente por ter uma área maior, pela cabeça ser maior, isso aumenta o risco de TCE. Então, geralmente, as crianças procuram atendimento por TCE, e a chance de ter, de fato, uma lesão intracraniana é maior, porque eles ainda não têm o sistema nervoso muito bem mielinizado, então a estrutura ainda é muito frágil, muito sensível. Isso favorece lesões por cisalhamento, quando a gente tem um mecanismo de aceleração e deceleração, e aumenta a ocorrência de várias lesões, incluindo a lesão axonal difusa, que é a LAD, que vai ter várias classificações. Então, a cabeça da criança é maior e mais sensível. Além disso, como a cabeça é maior em relação ao pescoço, isso favorece que a criança tenha a cabeça mais flexionada. Isso dificulta a abertura de vias aéreas numa população que já tem as vias aéreas menorzinhas e que tem uma língua grande. Então, essa característica constitucional favorece a obstrução de vias aéreas, que a gente falou lá, que é uma das principais causas de morte. Então, é outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Além disso, o corpinho da criança é pequeno, quanto menor for a criança. Ele tem menos gordura, ele tem menos tecido conjuntivo, os órgãos são mais superficiais e são mais próximos. Isso favorece lesões multissistêmicas. Então, se a gente atinge com alguma coisa a barriga da criança, por exemplo, um guidão na barriga da criança, é mais fácil a gente acertar fígado e baço com o mesmo guidão. Diferente de um adulto, que por ter uma área maior, isso fica um pouquinho mais difícil. Além disso, pensando em trauma abdominal, o fígado e o baço da criança, eles são mais anteriorizados, o que também facilita a lesão. Além de ter menos gordura e menos tecido conjuntivo para proteger os órgãos, o esqueleto da criança ele é mais flexível. Ele ainda não está completamente calcificado, justamente porque a criança ainda está em processo de crescimento. Então, não é incomum a gente ter uma lesão de órgão, uma lesão visceral, que não está necessariamente associado com alguma fratura. Então, por exemplo, um trauma torácico. Eu posso ter uma contusão pulmonar sem ter fratura de arcos costais, que é uma coisa comum em adulto. Ou eu posso ter um sangramento intracraniano importante sem ter uma fratura de calota craniana. Justamente porque esses ossos eles vão ser mais flexíveis, mais complacentes ao trauma.
E isso levanta para a gente um alerta quando a gente encontra fratura. Então, se a criança tem fratura, se eu consigo evidenciar a fratura no exame físico da avaliação primária, eu tenho que ter uma alta suspeição para alguma lesão visceral associada, porque foi um mecanismo de trauma importante, já que o rosto foi quebrado. Outra característica das crianças é que elas perdem calor de forma mais rápida e mais significativa. Elas têm uma pele mais fina, não tem menos tecido conjuntivo, a taxa metabólica dela é mais acelerada, então ela gasta mais energia, e tudo isso resulta em maior risco de hipotermia. Então, em todos os pacientes do trauma, a gente tem que cuidar para a gente não ter hipotermia, que vai piorar coagulopatia, choque, aumenta a mortalidade, mas na criança isso é muito mais importante. Então, depois que a gente examinar essa criança, a gente tem que lembrar de cobrir ela e deixar ela aquecida. Certo. Então, eu falei aí das principais características que a gente tem que lembrar, que vai diferenciar a criança do adulto. E agora a gente vai tentar sistematizar a avaliação dessa criança quando ela chega para a gente na emergência, com algum mecanismo de trauma, seja ele qual for. Então, na pediatria, a gente tem esse triângulo de avaliação pediátrica. A ideia desse triângulo é a gente avaliar o paciente à distância. Então, o paciente chegou ali na sala vermelha da UFA. Enquanto ele está descendo da ambulância, eu já tenho que bater o olho nele e observar essas 3 características. Ou se a mãe está trazendo ele no colo, eu já tenho que olhar. São elas. A aparência geral. Então, eu tenho que olhar a criança para ver se ela está alerta e se ela tem tônus. A criança, quando ela está inconsciente, se ela teve um TCE grave, por exemplo, se ela está parada, ela vai ter uma hipotonia muito importante que vai ser muito fácil de observar. Ela vai estar largadona lá, no lugar onde ela estiver deitada ou no colo da mãe. Então, a gente já tem que olhar para a criança e observar isso, a aparência dela. A segunda coisa é a respiração. A gente vai observar para ver se ela faz algum ruído quando ela respira, porque se ela tiver uma respiração ruidosa, isso já vai deixar a gente em alerta para risco de obstrução de via aérea, a gente vai ter que manejar isso rápido. E a gente vai olhar o tórax e a barriguinha para ver se ela tem algum sinal de esforço respiratório. Como a gente vai ver mais para frente, a criança tolera pouco, ela consegue compensar pouco hipoxemia. Então, a gente tem que intervir de forma rápida. E a terceira coisa a ser avaliada é a circulação, que nesse primeiro horário, ou nesse primeiro momento, olhando para o paciente, a gente vai ver pela cor da pele. Então, se a criança tá lá coradinha, rosadinha, ótimo. Se ela tá pálida, se ela tá cianótica, perioral, tudo isso já vai deixar a gente muito preocupado e a gente já vai olhar para essa criança diferente, sabendo que a gente precisa agir com mais celeridade. Certo. Fiz o triângulo da avaliação pediátrica, a gente olhou para a criança, tentou avaliar essas coisas. Para quem tem tempo de prática, para quem convive diariamente com o cenário de emergência, a gente acaba fazendo isso meio que de forma automática. É aquilo que a gente olha para o paciente e pensa, nossa, esse paciente aqui está grave, não está bom, não. Mas, para quem ainda precisa sistematizar, é bom lembrar do triângulo e lembrar dessas 3 características. A gente fez o triângulo da avaliação pediátrica, a próxima coisa vai ser a avaliação primária, que é o ABCDE do trauma. De modo geral, a sistematização vai ser igual à do adulto. O que vai mudar é os cuidados que a gente tem que ter relacionados às especificidades da criança. Então, vamos passar por cada uma dessas letras agora. O A é de airway, via aérea, e a ideia é a gente ver se tem qualquer sinal de obstrução, seja por secreção, seja por alguma lesão, seja por algum edema que está acontecendo. Então, a gente vai observar o rosto da criança, a face, a cavidade oral e a região cervical também. Vamos perceber como está o padrão respiratório, se ele tem uma respiração ou não ruidosa, e avaliar a presença de secreção, considerando necessidade de aspiração. De novo, reforçando que a principal causa de morte nessa população
é uma dificuldade de oxigenar ou ventilar. Então, se eu percebo que a minha criança tem qualquer dificuldade de manter essa via aérea pérvia, eu preciso agir de forma imediata. E esse agir de forma imediata não significa intubação. Significa que eu preciso abrir essa via aérea e garantir que tenha oxigênio chegando nos alvéolos desse paciente. Então, se eu suspeito, se eu estou constatando que tem uma obstrução, a primeira coisa que eu vou fazer é alinhar a cabeça do pescoço, a cabeça do paciente com o tronco através de um pescoço alinhadinho. Isso é importante porque é aquilo, né? A cabeça da criança é grandona, a região hospital é grande, às vezes ela fica toda tortinha, a gente vai alinhar para garantir a perviedade. A gente vai fazer manobra de abertura de via aérea, e aí lembrar que no trauma a gente não vai fazer elevação do queixo, a gente não vai mobilizar essa cervical, né? Porque a gente ainda não sabe se tem alguma possibilidade de lesão. Então, o que a gente vai fazer de manobra para abrir essa via aérea é anteriorizar, projetar a mandíbula, para a gente conseguir tirar a língua, principalmente, da nossa passagem de ar. A gente pode inserir uma cânula orofaringe, que seria uma guedel, respeitando o tamanho da criança. Vamos ofertar oxigênio e avaliar a necessidade de ventilação positiva com o ambu. Então, a criança chegou, mais importante do que sair entubando ela às pressas é a gente garantir que a via aérea está pérvia e que o oxigênio está sendo ofertado. Com relação à inserção da cânula orofaríngea na guedel, a técnica vai ser diferente do adulto. Então, no adulto, a gente insere a cânula, que vai ser tipo um jotinha, né? Voltado para cima, para o pálito, e depois a gente roda. Na criança, eu vou mostrar o vídeo para vocês. A gente vai fazer diferente. A gente vai medir a cânula olhando o ângulo da mandíbula e a rima labial. E a gente vai usar um abaixador de língua, a lâmina do laringe, o dedo, alguma coisa para a gente abrir a boca desse paciente. E a gente já vai inserir a cânula de Guedel na posição anatômica, na posição que ela vai ficar. Isso por quê? Primeiro porque o palato do nosso paciente, ele é mais friável. Então, se eu passo o plástico da cânula de Guedel no palato, eu posso gerar lesão. Além disso, dependendo da faixa etária, as tonsilas lá, as amígdalas lá no final, elas são maiores, elas também podem sangrar quando eu passo, quando eu rodo a cânula de Guedel para posicionar. Então, diferente da adulta, a gente já vai inserir ela na posição correta, a gente só precisa abrir a boca e abaixar a língua para a gente conseguir posicionar. Se fizer essas estratégias de abertura de via aérea e não funcionou, aí eu vou precisar indicar a intubação. A gente vai ter uma aula só sobre manejo de via aérea, então mais detalhes serão na próxima aula. Outra observação de especificidade da criança é que a traqueia dela é mais curtinha, principalmente dos bebês e das crianças pequenas. Então, qualquer movimento na cabeça, na hora de mobilizar essa criança, pode resultar ou no deslocamento nesse tubo, então eu posso estubar meu paciente, ou eu posso seletivar ele para algum dos pulmões. Então, pensando principalmente nas crianças que às vezes elas já foram atendidas, elas estão vindo ou do pré-hospitalar, ou transferidas de outra unidade de saúde, que elas já chegam entubadas, é muito importante a gente checar se esse tubo está no lugar certo, porque não é incomum que ele se desposicione, que a gente precise reposicionar na admissão desse paciente. Certo. No A, além da avaliação da via aérea, tem o colar cervical. E aí o colar cervical é outro desafio, porque o adulto já costuma reclamar, né? Já costuma reclamar que está doendo, que está incomodando, que quer tirar logo. Para a criança é ainda mais difícil. Então, dificilmente a criança vai estar com essa carinha boa, igual tá esse bebê dessa foto, porque é uma coisa que incomoda, que assusta, ele não entende o que está acontecendo, vai de fato restringir a movimentação, então vai deixar a criança estressada se ela tiver nível de consciência. No adulto, para a gente
tirar o colar sem exame de imagem, quando o paciente chega, a gente tem o Nexus. A gente vai lá olhar uma série de critérios e avaliar se eu posso tirar o colar cervical com segurança. Na pediatria, o Nexus não é validado, mas acaba que a gente extrapola e a gente vai usar alguns dados para considerar tirar o colar desse paciente, ou às vezes nem colocar, justamente por isso. Vai deixar o paciente chorando, incomodado, às vezes vai até atrapalhar a perviedade viária, porque a criança começa a chorar, começa a mexer, não fica quieta. E aí isso dificulta toda a nossa avaliação e manejo. Então, se a minha criança ela chegou com Glasgow 15, daqui a pouco a gente vai falar como que eu avalio Glasgow em criança. Se é um mecanismo de trauma pequeno, que não teve nada significativo, foi uma queda da própria altura, ela nem bateu a cabeça, nem bateu a região cervical, ou algo nesse sentido. Um trauma localizado em outra parte, se ela não tem dor ou restrição da movimentação cervical, se ela não tem nenhuma alteração de sinal vital, nem neurológica, eu não preciso colocar ou manter esse colar cervical na criança, justamente para tentar evitar que ela fique mais irritada e prejudique todo o contexto de cuidado dela. Certo. O B é a respiração. Assim como no adulto, a gente vai fazer lá a inspeção, percussão, palpação, ausculta, e tentar identificar quaisquer lesões que possam estar acontecendo. A gente também vai ter uma aula especificamente sobre trauma torácico, que a gente vai abordar melhor como diagnosticar e como manejar qualquer lesão que for encontrada. Hoje eu queria chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, é a dificuldade de auscultar essas crianças, porque frequentemente ela está chorando, está inquieta, ela não fica quietinha para a gente fazer o exame físico. Além disso, dependendo do tamanho da criança, o tórax dela é muito pequenininho. Se a gente for com o nosso esteto de adulto, a gente ausculta praticamente os dois pulmões, o tórax todo. Então, isso dificulta o nosso exame físico. Além disso, as crianças, quando elas estão muito chorosas, elas acabam engolindo bastante ar. Isso vai fazer uma distensão gástrica que pode confundir nossa ausculta pelo tamanho pequeno da área. Então, a ausculta vai ser importante, a gente vai realizar, vai nos ajudar nos diagnósticos diferenciais, mas ela tem vários confundidores. Por isso, a gente tem que observar bastante o padrão respiratório e qualquer sinal de esforço. Então, no videozinho aí mostrando para a gente retração de fúrcula, retração subcostal, lembrar que a criança pode fazer batimento das aletas nasais. Então, tudo isso a gente tem que olhar com atenção, porque talvez vai trazer mais dados para a gente do que a ausculta propriamente dita. Como a gente já falou algumas vezes, a falha em manter a via aérea pérvia e ventilar adequadamente esse paciente é a principal causa de óbito no trauma, e a hipóxia é a principal causa de parada cardíaca na pediatria de modo geral. Então, as crianças, elas toleram pouco hipoxemia porque elas conseguem compensar muito pouco. Então, elas já respiram de forma mais taquipneica, de forma muito acelerada, o tórax é pequeno, então ela não tem um aumento compensatório muito importante. Então, ela fadiga rápido e pode entrar em PCR por hipóxia. Então, a gente tem que identificar e tratar de forma rápida. Além disso, a gente falou lá no começo sobre a importância de escolher os nossos dispositivos. A criança, ela é mais sensível a fazer volutrauma ou barotrauma, pela fragilidade do próprio pulmão. Então, se é uma criança para eu usar o manguito ou ambu pediátrico e eu estou usando um adulto, eu posso estar mandando muito mais volume do que ela tolera, e isso pode trazer lesão secundária. Então, muito cuidado na hora de escolher os nossos dispositivos. Certo, no C é a circulação. Então, a gente também vai ter uma aula só sobre choque, para a gente falar das especificidades do choque na criança e relembrar pontos importantes aí no choque de modo geral. Na criança, o choque vai ser
tão desafiador quanto no adulto, mas aqui um pouco mais, porque a criança ela demora ainda mais para fazer a hipotensão. Então, a gente sempre tem que ter em mente que choque não é hipotensão. Eu não preciso esperar que meu paciente esteja hipotenso para reconhecer que ele está chocado. Eu tenho que fazer isso de forma precoce. Para isso, eu preciso examinar bem o meu paciente. Então, frequência cardíaca vai me dar um dado importante. Avaliação da pele, da perfusão, dos pulsos, da temperatura de extremidade. Tudo isso vai me ajudar a identificar se meu paciente está hipoperfundido por alguma causa. Mas na criança, a hipotensão ela é ainda mais tardia. A gente precisa ter uma perda volêmica de 30% da volemia total para a criança começar a ficar hipotensa, justamente porque ela é eficiente no mecanismo compensatório da hipotensão. Então, a gente não precisa esperar a criança ficar hipotensa para reconhecer que ela está chocada. A gente não pode esperar, porque a criança é muito sensível, tanto à hipóxia quanto à hipotensão. Então, ela vai perder neurônio, ela vai deixar de perfundir rim, e a gente não pode tolerar isso. Por isso, enquanto nos adultos a gente tende a fazer uma hipotensão permissiva, nas crianças a gente vai evitar. Justamente porque se ela já está apresentando uma hipotensão, ela já está hipoperfundida há muito tempo. A gente tem que tratar isso de forma mais agressiva. Lembrar que a taquicardia vai ser um sinal importante, mas que a criança ela fica taquicárdica por outros fatores. Se ela está com medo, ela está assustada, ela está estressada, ela está chorando, tem um desconhecido examinando ela, está frio. Então, a gente tem que levar em consideração tudo isso na hora de avaliar a taquicardia do paciente, mas a gente não pode deixar de desvalorizar esse dado. Falando também da circulação, a gente vai tentar identificar sinais, focos, né, de sangramento que pode justificar um choque hipovolêmico para o nosso paciente vítima de trauma. E uma das formas da gente examinar isso é avaliando abdômen e pelve da criança. Mas o exame físico vai ser novamente desafiador, porque a criança provavelmente já vai estar chorando e já vai estar estressada. Então, a gente tem que examinar de forma atenta, mas tomar cuidado para que isso não confunda as nossas conclusões. Então, a gente examinou a criança, percebeu que de fato ela está taquicárdica, está hipoperfundida. A gente tem que tratar isso agressivamente, a gente não vai tolerar a hipotensão permissiva. E para isso a gente precisa do acesso venoso. Eu falei lá no começo sobre a dificuldade anatômica de conseguir, às vezes, um acesso venoso da criança, dependendo da idade, ainda mais se ela está chocada, se está hipovolêmica. Mesmo pessoas experientes podem ter dificuldade. Então, a gente tem que lembrar que o intraósseo existe e a gente precisa ter material para isso, a gente precisa se capacitar para usar o intraósseo sempre que necessário. Essa é uma das habilidades práticas que a gente vai treinar na nossa segunda etapa, na etapa da prática propriamente dita. Obtive um acesso, seja ele venoso ou intraósseo, eu vou iniciar a ressuscitação hemodinâmica. A ideia é fazer de 10 a 20 ml por quilo, como ressuscitação inicial, com cristalóide, preferencialmente balanceado, então Ringer lactato. E se eu tiver disponível o Ringer aquecido, vai ser melhor ainda para essa criança, lembrando que ela já tem o risco maior de hipotermia, então se eu infundo líquido da temperatura ambiente, isso vai aumentar o risco dela evoluir com hipotermia. Se meu paciente persiste com sinais de choque, após essa expansão volêmica inicial, a gente pode já considerar a transfusão sanguínea, que seria de 10 ml por quilo de concentrado de hemácia. A gente tem estudos avaliando PTM, protocolo de transfusão maciça em crianças, mas a gente não tem dados muito robustos. E a grande questão, o grande perigo do PTM
são as reações transfusionais de um sangue que não foi tipado, né? Que não é específico para aquele paciente. Pesando o risco-benefício, se a minha criança está chocada, a gente vai fazer sangue, a gente pode abrir um protocolo de PTM e fazer uma ressuscitação hemodinâmica adequada, mas a gente ainda não tem dados tão robustos, como eu falei. Outra medicação que a gente vai utilizar é o ácido tranexâmico para as crianças em choque hemorrágico que tenham indicação. A dose também vai ser pelo quilo, então 15 miligramas por quilo em 10 minutos, que é aquela dose inicial. A dose máxima vai ser de 1 grama, na verdade aí está 1 grama por quilo, mas é 1 grama, que é a dose de adulto. E depois a gente vai fazer 2 miligramas quilo-hora nas próximas 8 horas. O Transamin, assim como o PTM, a gente não tem estudos muito robustos, até pela dificuldade de fazer estudos com criança. Então, o estudo que validou o Transamin para o trauma, que é o CRASH-2, ele excluiu a população menor de 16 anos, justamente porque envolve várias questões, né, legais e éticas que dificulta a gente estudar de forma sistematizada nessa população. Certo. E aí, ainda falando sobre tentar avaliar o meu paciente que pode ou não estar chocado, a gente tem o exame FAST, que vai ser ultrassom na beira do leito do paciente, tem sido cada vez mais utilizado para o paciente adulto e nos ajudado a identificar precocemente lesões, principalmente no paciente instável, encaminhar esse paciente logo para o centro cirúrgico. Na criança, a gente também pode fazer o FAST. Lembrando que ele tem uma sensibilidade reduzida quando comparado no adulto. Então, no adulto, a sensibilidade chega a 74%. Na criança, isso cai pela metade, 35%. Então, assim, se eu identifiquei algum sangramento, um FAST positivo, ótimo. Mas se eu não identifiquei, isso tem pouco valor, eu vou precisar tentar estabilizar esse paciente para encaminhar ele para o exame de imagem ou levar ele para o centro cirúrgico, dependendo da situação. Além disso, diferentemente no adulto, que a principal janela do FAST, a janela que vai ser mais sensível, é a hepatorrenal, na criança é a suprapúbica. Então, é na pelve que a gente tende a identificar um FAST positivo. Aqui lembrando que, pelo corpinho da criança ser menor, as estruturas são mais perto. Então, isso também dificulta a gente a fazer o FAST, principalmente considerando que, às vezes, o nosso probe vai ser muito grande comparativamente às estruturas da criança. A vantagem do FAST é aquilo, né, que a gente pode fazer na beira do leito, a gente pode repetir quantas vezes a gente quiser, a gente não está expondo nosso paciente à radiação. Então, se a gente tem disponível, compensa fazer, mas lembrar que ele não é suficiente, assim, não vai ser definidor. Mesmo fazendo o FAST, dependendo da situação, eu vou precisar levar esse meu paciente para o exame de imagem, se eu tiver uma alta suspeição de lesão, se ele tiver estabilidade hemodinâmica e o meu FAST foi negativo. Certo. A próxima letrinha que a gente tem que avaliar é o D, que é a avaliação neurológica. Então, a avaliação neurológica na criança, dependendo da idade, também é um pouco difícil, porque a criança não contactua com a gente, se for um bebezinho, se for uma criança menor, ela não sabe falar ainda, não sabe responder comandos, então fica um pouco mais difícil da gente fazer essa avaliação, mas não é impossível. Então, as crianças, elas têm uma neuroplasticidade, então elas conseguem se recuperar mais, mesmo de lesões graves, isso é uma coisa muito positiva. Mas elas são mais sensíveis à hipóxia e à hipotensão. Então, esses pacientes precisam ser manejados de forma bem cautelosa, bem cuidadosa, para a gente evitar lesões secundárias durante a internação. Lembrar que criança tem fontanela, então a gente tem que palpar a fontanela, ver se não está tensa, se não está abaulada. E justamente por elas terem fontanela, elas conseguem
suportar, às vezes, um sangramento em expansão, um hematoma em expansão por mais tempo, porque elas conseguem acomodar isso dentro do crânio. Por outro lado, como elas acomodam isso por muito tempo, quando elas pioram, quando elas descompensam, a lesão já é muito mais grave. Então, a gente tem que ficar de olho nessa questão. E a gente vai aplicar a escala de coma de Glasgow mesmo nas crianças que não conversam. Então, na criança que ela já é maiorzinha, ela conversa, ela responde comandos, a gente vai aplicar o Glasgow convencional. Na criança menor de 3 anos, ou naquela que ainda não consegue contactuar, a gente vai aplicar a escala de Glasgow modificada. A parte da abertura ocular vai ser a mesma coisa. Ou a outra avaliação é a da resposta verbal, que aí fica um pouquinho mais difícil, que a gente vai tentar usar o choro para identificar. Então, se a criança ela balbucia ali, ela emite algum som espontaneamente, a gente considera, a gente vai pontuar isso como normal, que seria o 5. Se ela tem um choro irritado, se ela tá chorosa, mas esse choro é consolável, então, eu coloco o pai do lado dela, começo a conversar com ela, ela consegue se acalmar. Isso seria uma resposta verbal no Glasgow de 4. Se é um choro, a dor, se é um choro inconsolável, parece que ela está realmente sentindo alguma coisa, isso pontuaria 3. Se ela só emite gemidos, seria 2, se ela está gemente. E se não tem nenhuma resposta verbal, seria 1. A resposta motora também vai ser bem parecida com a do adulto, exceto a parte do obedece a comandos, que a gente vai avaliar se a criança se movimenta espontaneamente, certo? A última letrinha do nosso ABCD é a exposição desse paciente, para a gente olhar membros, olhar a dorso, olhar se tem alguma lesão. E a gente falou lá no começo sobre como a estrutura óssea da criança é diferente, né? Ela tem a físia aberta, ela ainda tem placas de crescimento, isso torna os ossos mais flexíveis. Então, se eu tenho uma lesão, uma fratura óssea, uma suspeita de, ou é porque eu tive um trauma muito localizado e por isso fraturou, ou eu tive realmente um trauma de alta energia e eu posso ter outras lesões viscerais associadas. Nessa imagem retangular maior aí, acho que vai dar para vocês verem a linha de fratura, um risquinho aí no meio, que é a famosa fratura em galho verde. Então, a criança, justamente por ela ter essa flexibilidade, o osso dá uma envergada, dá uma compensada, assim, ele fica arredondado, né? E ele não chega a fraturar completamente. Então, de um lado tem uma linha de fratura, mas que ela não chega até a outra lateral. É mais fácil, né, da gente manejar nesse sentido. Outro ponto importante é que às vezes a gente demora muito para identificar lesões ortopédicas num paciente vítima de politrauma. Então, se o paciente chegou, ele caiu e chegou com a suspeita de fratura no braço, é mais fácil. Mas vamos supor que chegou com uma criança que foi uma colisão de carro, foi ejetada, teve um TCE, está rebaixada, precisou ser entubada. A chance da gente deixar passar uma lesão de extremidade, uma fratura ortopédica é muito maior. Às vezes essa criança não vai falar, ela não vai chorar, a gente não vai se atentar. Por isso que é muito importante a gente fazer essa avaliação e depois, quando a gente for fazer a avaliação secundária, olhar com atenção novamente. Ficar atento para qualquer assimetria de membros, se a criança às vezes não está conseguindo movimentar de forma igual dos dois lados, se ela chora muito quando ela é manipulada, tudo isso tem que abrir nossos olhos para a possibilidade de alguma lesão ortopédica. E aqui no E, a gente tirou a roupinha da criança para examinar. Vamos lembrar de cobrir ela para a gente evitar hipotermia. E aí, a TLS, ele coloca até o ABCDE, mas eu acrescentei o F aí, porque na criança é muito importante a gente lembrar da família. Então, essa família que às vezes vai estar lá fora, vai estar ansiosa, vai estar agitada, ela está assim porque ela ama aquela criança e ela quer a criança bem. Então, eles podem ser nossos aliados,
tanto porque eles vão nos trazer informação, eles podem nos contar se aquela criança ela está diferente do habitual, se o neurológico dela é aquele mesmo, se mudou alguma coisa. A gente precisa passar informação, passar segurança para que essa família sinta que essa criança está sendo bem assistida, bem cuidada. E, se possível, se a situação permitir, o ideal seria que a gente deixasse esse familiar do lado do paciente, até para que o paciente se sinta mais acolhido, ele fique mais calmo, vai facilitar nosso trabalho, vai facilitar que a gente examine essa criança, vai facilitar que a gente monitorize, que a gente funcione o acesso. Então, lembrar que a família pode ser nosso aliado, apesar de, às vezes, no meio do plantão, a gente ficar estressado com a presença de mais pessoas ali. Por fim, queria deixar um alerta de que grande parte dos traumas relacionados à criança está relacionada a maus tratos, e as crianças vítimas de maus tratos, elas têm uma mortalidade muito maior do que a criança vítima de um trauma não intencional. Então, é nossa função também como profissional de saúde ter uma alta suspeição para esse tipo de ocorrência. E aí a gente vai suspeitar quando? Quando a gente tiver um mecanismo de trauma que é incompatível com a lesão. Por exemplo, a criança, o relato é que a criança teve uma queda da própria altura e ela tem um TCE grave. Não é para acontecer, alguma coisa de estranho, alguma coisa de mal contado. Quando a lesão que a gente encontrar for incompatível com a faixa etária e o grau de desenvolvimento da criança, por exemplo, a criança teve uma fratura de membro inferior, mas ela caiu e nem anda, como que é isso? A gente tem que fazer esse tipo de análise, observar situações que a criança tem traumas recorrentes em vários estágios, né? Então, a gente perceber que ela já quebrou o mesmo braço várias vezes, que ela vem direto nesse hospital. Então, isso chamar a nossa atenção. Quando a história está muito mal contada, cada pessoa da família conta uma coisa, ou quando demorou-se muito tempo para procurar o atendimento. Então, aquela coisa assim, não, foi hoje de manhã e eu estou vindo agora à noite, foi ontem, e agora que eu procurei atendimento, isso também tem que fazer a gente suspeitar. E na suspeita de alguma questão de maus tratos, a gente vai acionar o serviço social para acionar o conselho tutelar. Nossa função é informar e notificar. Então, finalizando, a gente lembrar que criança não é um adulto pequeno, ela tem várias especificidades, tanto anatômicas quanto fisiológicas, que vão ser importantes na forma como ela reage ao trauma e na forma como ela vai ser manejada. Mas a criança não é outra espécie, ela permanece sendo ser humano, e várias das coisas, vários dos conhecimentos, várias das observações que a gente precisa fazer no adulto são válidas para a criança. Então, apesar de, às vezes, a gente ficar assustado, sentir muito medo, a gente precisa se capacitar, a gente precisa saber das especificidades, mas não é um bicho de sete cabeças, é totalmente possível e é necessário que a gente cuide disso de forma adequada. Era isso que eu tinha para falar, pessoal, nessa tela agora. Tem o QR Code com o formulário de questões. São 3 questões bem rapidinhas. A ideia é que vocês respondam, e essa resposta vai contar como a presença de vocês para o certificado final, certo? Alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Bom, eu quero falar, Diga, para, Heitor. parabenizar a doutora Gabriela por essa maravilhosa apresentação. Adorei, excelente. É uma abordagem bem diferente, né, do que eu já fiz algumas vezes, que eu tinha imaginado, mas ficou assim, excelente. Gostei muito. Eu acho que é fundamental essa introdução, né, essa noção, né, de
como abordar a criança, né, que realmente não é um adulto pequeno, a gente fala brincando, né, mas não é um adulto pequeno, e envolve muita coisa, desde as particularidades anatômicas, fisiológicas, e também a questão psicossocial, a questão da família, a questão eh, de lidar com um serzinho ali que não está entendendo nada que está acontecendo, né? Então, assim, é muito diferente do que lidar com adulto. Isso aí tem que ser considerado. Então, parabéns, gostei muito, foi excelente. Eu queria. Eu mandei o link no chat para responder as perguntas. Tá aí no chat. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu vou deixar aberto agora. Heitor, posso perguntar? Claro, à vontade. Gabi, parabéns, né, pela aula. Achei você muito humana nas suas apresentações e nas suas falas. Eu queria só tirar uma dúvida. Na questão do acesso venoso, quando a gente usa o intraósseo, tem algum lugar assim que a gente dá prioridade para pegar o intraósseo ou não na criança? O nosso acesso preferencial vai ser na tíbia proximal, então mais perto ali da patela do joelho. Na dificuldade ou impossibilidade desse sítio, fêmur distal. Lembrar que se eu tiver suspeita de fratura nesse membro, eu não vou poder fazer, então vou evitar e pegar do outro lado. Mas seriam esses dois sítios preferenciais inicialmente. Obrigada. No chat, perguntou se o gel trouxa dói muito. Vai causar um incômodo, né, na criança ou no paciente que a gente está fazendo, mas a gente tem que lembrar duas coisas. Primeiro, que a gente vai garantir perviedade da via aérea, e isso pode evitar que o nosso paciente morra, então é importante que a gente faça. E nesse paciente que a gente faz gel trouxa, geralmente ele está com o nível de consciência comprometido. Então, ele já vai estar sonolento, enfim, ele não vai ter essa percepção de dor tão clara. Então, independente disso, é muito importante que a gente faça. Lembrando que, independente da manobra, sempre deve manter a mobilização do pescoço nessa vítima de politraumatismo, na dúvida em relação a uma lesão de cervical. E como a Gabi falou, vai ser feita naquele paciente que está com rebaixamento, né? Que a língua pode estar obstruindo a via aérea. Então, ele não vai estar com nível de consciência normal, né? A Juliana perguntou do Glasgow para crianças autistas ou com alguma doença psiquiátrica. Nesses casos, o mais importante vai ser conversar com o acompanhante. Então, é aí que eles entram como nosso aliado, porque vai ser importante a gente ver se mudou o que é o basal do paciente, assim, se ele se comunicava de alguma forma e agora não está se comunicando. É muito mais do que o valor ali do Glasgow, do que o número que está dando para a gente. Então, a gente vai ter que perguntar mesmo, a gente vai ter que partir de algum referencial. Alguma outra pergunta, gente? Boa noite. Estão me Boa ouvindo? noite. Eu acho que estava falando e não estava comunicando. Boa noite, Vitória. Apresentar, meu nome é Vitória, sou médica, sou cirurgiã geral, trabalho no pronto-socorro da cirurgia geral, com o doutor Heitor, com a Gabi, e também estou agora terminando, né, o último ano da residência de cirurgia pediátrica na UFO. Além disso, eu sou instrutora do ATLS, que é o nosso curso, né, que a gente atua no atendimento ao trauma. A aula da Gabi foi sensacional, abordou bem o tema e a nossa frase padrão é: criança não é adulto pequeno, né? Isso tem que ficar no coração de todo mundo aqui. E sempre que a gente vai falar sobre trauma pediátrico,
a gente costuma falar que é a principal causa de morte na criança, como a Gabi falou no início. Então, as crianças, geralmente, elas falecem na cena. Então, se essa criança ela teve a oportunidade de sair da cena e chegar no seu hospital, é função de todo mundo estar aqui, dar a melhor assistência possível para essa criança. Porque não necessariamente essa criança vai chegar no hospital terciário para ter um atendimento. Às vezes a família pega, leva para uma UBS, os internos, quem está participando aqui da aula, pode receber uma criança. Então, esse curso é de extrema importância para a gente saber manejar. Por quê? A base do atendimento da criança é o atendimento do adulto, que é o nosso ABCDE que a gente vai estar enfatizando. Só que a gente tem que ter a delicadeza e o cuidado nas diferenças que são tão importantes, né? Quando a gente vai falar do A. É essencial manejar essa via aérea. Por quê? A criança, ela para e ela evolui a óbito se a gente não tiver um controle adequado dessa via aérea. E assim por diante, a gente vai estar abordando ao longo do curso. Sensacional a aula, Gabi. A Larissa acabou de falar que o formulário de perguntas não tem um campo para identificação, e aí eu acabei de pensar que, de fato, eu não coloquei esse campo. Eu vou corrigir e reenvio para vocês o formulário. Desculpa por Ele não isso. tem o e-mail? Eu acho que não é obrigatório colocar o e-mail. Acho que tem o e-mail, sim. Geralmente o primeiro é o e-mail, né? Aí eu vou precisar abrir para. Aí pelo e-mail a gente consegue identificar as pessoas. Sim. Tem o e-mail. Não aparece um campo para eu digitar o meu e-mail, mas como quando eu abrir, já aparece lá o meu e-mail em cima, como se já tivesse logado. Uhum. A gente vai tentar fazer essa identificação e para o próximo a gente corrige com o campo, com o nome. Para facilitar a vida de todo mundo. Certo, gente? Alguma outra observação? Nossa próxima aula vai ser sobre o manejo da via aérea no dia 9, previsão. A Lilian falou ali Entendi. que tem a diferença da identificação. É só mandar para a gente depois, Lilian, qual que é o e-mail que tá, para a gente poder identificar. Só uma perguntinha. Onde que fica a fita de Bresla lá na sala vermelha? Ela fica perto dos computadores. Naquela ilha que tem os computadores, tem umas gavetas e fica lá. Geralmente o pessoal da enfermagem consegue Antonina pegar. falou, a primeira gaveta. Entendi. Valeu, obrigada. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Perguntar? Então tá. A gente vai continuar, né, com o chat aberto e à disposição para esclarecer qualquer dúvida. E a gente se encontra no dia 9, né, Gabi? Aula do doutor Adriano de Vias Aéreas. Tá bom, muito obrigado a todos. Boa noite. Muito obrigada, gente. Boa noite.